Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Nós estamos no Step One. O Step One, primeira parada. O Step One, as doutrinas, orientações bíblicas e princípios bíblicos, no qual nós aplicamos aqui na Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Sejam muito bem-vindos a todos que estão vindo pela primeira vez. Você que assiste os cultos todas as terças e todos os sábados pelo canal do YouTube OCBR, você que é edificado pelos cultos que o pastor Cris Duran tem trazido para todos nós e assim decidiu fazer o seu cadastro e participar desse ministério, desta igreja, você está em primeiro lugar no Step One. Todos aqueles que são visitantes e que desejam conhecer um pouco mais, você está no lugar certo. Nós temos uma playlist aqui no canal do YouTube, onde fala sobre vários temas no qual nós aplicamos, ensinamos e colocamos em prática. Temas específicos a fim de pré-preparar todas as pessoas que entram nessa igreja para que eles possam ter o entendimento de como é um discipulado, como funciona o discipulado individual. É o carro-chefe da nossa visão ministerial, oferecer para todas as pessoas um discipulado, onde o líder, capacitado pelo Espírito Santo, vai conduzir uma pessoa a maior maturidade espiritual, levando essa pessoa ao conhecimento da palavra de Deus, fazendo seus devocionais, estabelecer princípio e propósito de oração, de jejum, de comunhão e intimidade com Deus. Quando você está sendo discipulado, você acaba por obedecer às instruções do Senhor, o Senhor usando o seu vinhateiro ou a sua vinhateira para poder lhe orientar nas tomadas de decisões, orientar nas suas decisões profissionais, particulares, pessoais e espirituais. E isso é muito importante porque com uma pessoa que tem um entendimento aguçado da palavra de Deus, você vai poder extrair dessa pessoa maior conhecimento para o seu entendimento e para obter a sabedoria. Sendo assim, o discipulado é uma visão ministerial da OUCE e também uma visão do Senhor. Afinal, o Senhor tinha os seus discípulos que assim o acompanhavam, que assim eram instruídos pela palavra do Mestre a levar o Evangelho a todos os povos. E aqui não é diferente. Se você se sente sozinho ou sozinha, e não tem um discipulador, não tem uma igreja que lhe acompanhe, você está no lugar certo. Sejam bem-vindos na Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Nessa igreja, nós defendemos os princípios da palavra de Deus, onde a palavra de Deus é ensinada na sua essência. Então, sejam todos muito bem-vindos. E assim, se você se sentir à vontade após esse culto e assim decidir querer fazer o seu cadastro, anote esse endereço: www.crisduran.com.br/OC. Sendo assim, você vai encontrar uma aba, uma janela e tem um formulário. Preencha esse formulário e uma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato consigo para que assim você possa ser inserido no grupo do Step One. Uma vez inserido no grupo do Step One, semana sim, semana não, cada 15 dias, nós temos um encontro pelo aplicativo do Meet, onde nós tiramos todas as dúvidas dessas pessoas que entram pela primeira vez na igreja e que assim desejam fazer parte dessa igreja, dessa família. E assim ensinamos e conduzimos a um crescimento, entendimento e amadurecimento pessoal e espiritual. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Lucas, sou pastor auxiliar do pastor Cris Duran e juntos nós estamos na Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Vamos estar orando. Hoje eu tenho uma mensagem muito especial para o seu coração. Nós vamos falar a respeito de chamados para frutificar. Você tem um chamado? Qual que é o seu propósito no reino de Deus, na vinha do Pai? Você é uma figueira que o Pai plantou no reino dele? Você pertence ao reino de Jesus Cristo? Então, se você pertence ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem um chamado. E o seu chamado, o seu propósito é frutificar. Fique até o final desse vídeo e nós vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto e tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Pai amado celestial,
Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, para que o Senhor possa me conduzir. Te louvo, te exalto e obrigado por tudo. Te convidamos, Senhor, em nossas casas, no nosso meio. Se faz presente, Senhor, Yahvé chamar. O Senhor aqui está, o Senhor presente está. Abençoa as nossas vidas, nos livra de todo o mal, guarda a nossa casa, todas as pessoas que estão assistindo com os teus anjos. Repreendemos todo espírito contrário à sua palavra, tudo aquilo que tentar tirar o foco dessa pessoa, tirar dessa pessoa a palavra, que tentar roubar a palavra do coração dessa pessoa, nós não aceitamos em nome de Jesus Cristo e declaramos a tua presença no nosso meio. Afinal, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E nós cremos, uma igreja online, uma igreja em casa, o Senhor está presente em nossas casas, porque a tua palavra está sendo pregada, mesmo que seja por intermédio da internet, a igreja está indo até os lares, edificando casas e famílias. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos. A palavra que estarei pregando, ministrando, está em Lucas capítulo 13, versículo do 6 ao 9, né? Nós vamos focar Lucas 13, do versículo 6 ao 9, e também alguns complementos, como João 15, do 1 ao 8, e Gálatas 5, do 22 ao 23, Mateus 21, 19. Então são esses os textos bíblicos que estarei a ministrar hoje da palavra. O reino de Deus, meus amados, não é sobre a aparência, não é sobre o quanto você tem do intelecto a apresentar, ou até mesmo uma boa oratória, uma boa vestimenta. Não. O reino de Deus, ele é especificamente sobre essência. A essência na adoração, a essência no louvor, a essência na pregação, a essência nos estudos, uma vida com uma conduta, um propósito, pessoas líderes que conduzem igrejas, que conduzem discípulos, mas que esses líderes carreguem consigo uma essência de um bom caráter, um bom testemunho, que é o principal, uma dádiva, atributo da personalidade de Deus. Então, o reino de Deus não é sobre aparência, mas sobre essência. Amém? E há muita gente bonita, muita gente que fala bem, muita gente com boa oratória, muita gente com folhas. Às vezes, muita teologia, muito estudo, muito conhecimento da letra, mas se não há frutos, nada vale. Principalmente aqueles que têm dom. Você deve observar, deve ser sábio e buscar a sabedoria, pedir a sabedoria de Deus e o discernimento, porque o dom não é fruto, é diferente. Escreva isso nas suas anotações. Dom não é fruto. O dom Deus dá. Cada um faz o que quer com o dom que recebe. Entretanto, um dia haverá uma prestação de contas pelos dons que as pessoas recebem da parte de Deus. Seja dom de cantar, dom de profetizar, dom de ensinar, dom de pregar, seja qual for o dom ministerial, a capacitação ministerial que uma pessoa recebe por parte do Senhor, mais cedo ou mais tarde, todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Não podemos nos esquecer jamais da parábola dos talentos. Amém? Bom, a parábola dos talentos não é o foco, mas que todos aqui possam entender a parábola dos talentos, que fala a respeito que o Senhor, né, o dono de um campo, de uma vinha, ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Quem recebeu 5 e recebeu 2 fez multiplicar, foram servos bons e fiéis. E quem recebeu 1 foi egoísta, fez um mau uso do dom, fez um mau uso do talento. Ele enterrou e ainda julgou
o dono que trouxe os talentos para ele cuidar. Sendo assim, esse foi chamado de servo inútil e infiel e foi lançado no fogo para queimar para toda a eternidade. Assim são todos aqueles que usam o dom da profecia para profetizar aquilo que Deus não mandou profetizar. Aqueles que usam o dom da oratória, pregação, para pregar heresias. Aqueles que usam o dom de cantar e assim não vive aquele que canta. Um dia prestarão conta com o dono dos talentos. Amém, meus queridos? Vamos continuar. A parábola do vinhateiro nos confronta com o propósito de estarmos plantados na vinha, correto? E detalhe, eu fiz aqui algumas anotações. Um dos pontos principais na parábola do vinhateiro é frutificar, né? Então, assim, nós como igreja, nós cremos em uma igreja viva, uma igreja discipuladora, uma igreja que gera frutos para Deus. Gera frutos para Deus. E o dom deve ser acompanhado de frutos, porque senão nada vale ter dom, se não tem frutos. Observe uma figueira, observe um vinhateiro, um pastor, primeiramente, se ele tem fruto. Qual é a conduta? Os frutos, a família apresenta frutos, frutos de caráter, dignos de arrependimento, de transformação, frutos visíveis, a mansidão, a temperança, a longanimidade, a paciência, o amor, o domínio próprio, frutos, né? A figueira representa o crente, né? O crente. Só que você não deve ser uma figueira, um crente improdutivo, né? Se você está na vinha e não está produzindo fruto, você é considerado um crente, uma figueira improdutiva. Se você está na igreja e não produz frutos, você é considerado um membro improdutivo. E a Bíblia fala, ou porque essa figueira ocuparia um espaço inutilmente, ou seja, inútil. Por que esse inútil estaria ocupando um espaço? Estaria bebendo água, ou seja, teria o adubo, todos os nutrientes que a terra produz na vinha do Pai, um cuidado de um vinhateiro e não produz fruto. A Bíblia chama, não sou eu, que uma figueira assim é considerado inútil. E o dono da vinha manda o vinhateiro cortar. E se você corta uma figueira, o que acontece com a figueira? Ela morre. Ela morre. Então, o nosso objetivo, a nossa vida é produzir frutos. E se o nosso foco em Deus é produzir frutos, Deus espera de nós frutos, então nós devemos entender sobre a parábola do vinhateiro. Inclusive, é um dos temas principais da nossa igreja. Tem no canal do YouTube, o pastor Cris Duran prega sobre a parábola do vinhateiro. Te convido você a ouvir essa parábola incrível para quem quer conhecer nossa visão ministerial, quer conhecer nossa igreja. Assista essa palavra, a parábola do vinhateiro com o pastor Cris Duran. Anote isso. Bom, vamos continuar. O vinhateiro é Jesus, ou também a representação de um pastor, de um líder, um intercessor. Ele intercede todo o tempo, ou seja, ele cava ao redor, né? A parábola do vinhateiro, ela simboliza o cuidado de um vinhateiro que diz, Senhor, deixa que eu a escave mais um ano. Em um ano, se essa figueira não produz frutos, pode cortá-la. Mas em um ano, quero colocar sobre ela o adubo. Irei cuidar, irei podá-la, irei colocar a água. Um verdadeiro líder, um verdadeiro vinhateiro, um verdadeiro pastor, ele deve trazer o adubo para a figueira, para a igreja, para os membros, a palavra de Deus. Deve conduzi-los à oração, à intercessão, deve conduzir ao jejum, a se santificar, se purificar, colocar o adubo, representatividade da palavra, da unção pastoral, da unção ministerial, da unção espiritual, a capacitação de Deus. Se no período que ele estabelece para cuidar da figueira, a figueira não produz fruto, o que vai fazer? Durante 3 anos o dono da vinha chega até a figueira e não encontra frutos. E diz ao vinhateiro, corte-a, porque ela está ocupando um espaço inutilmente. Ou seja,
Até a longanimidade do Senhor tem um prazo de validade, tem um tempo. Ou seja, Deus, ele respeita o limite, o tempo que uma figueira pode sim proporcionar frutos. Mas se ela não quer, o que vamos fazer? Mateus capítulo 7, versículo 6. Darei eu, sendo um vinhateiro, darei eu pérolas aos porcos? Mateus, o Senhor ensina seus discípulos, não dê pérolas aos porcos, porque eles vão pisotear e ainda por cima não irão valorizar e se voltarão contra vocês e tentarão te estraçalhar. O que significa isso? Não dá o que é sagrado para quem não quer nada com nada. Tem adubo, tem água, tem cuidado, tem polda, tem tudo e a pessoa não quer produzir fruto, então essa não merece estar na vinha do Pai. E interessante que um vinhateiro ele é cheio de amor, né? A parábola do vinhateiro fala 3 anos que o dono da vinha foi procurar fruto nessa figueira e não encontrou. E depois de 3 anos, o vinhateiro ainda intercede por mais 1 ano. Uau! 1 ano é a representatividade do ciclo das 4 estações. Em 1 ano, é fato que uma árvore plantada em uma terra boa, que tem todos os nutrientes, sais minerais, tudo que precisa para que a figueira floresça e dê fruto, em 1 ano ela deve produzir fruto. Por causa de quê? Porque ela está plantada em um lugar bom. E o fato que nas 4 estações, a primeira estação é o inverno. E muitas figueiras chegam machucadas, chegam sem folhas, chegam nua, despida. Por exemplo, na França, na Europa, eu que morei muito tempo na Europa, as árvores, ela fica sem folhas no inverno. E no inverno tem uma aparência seca, feia, não é bonito, não é prazeroso. E eu vejo que é necessário a estação do inverno. E quando uma figueira chega, você está nessa estação do inverno, simbolicamente falando, você deve olhar para os seus ramos, para as suas galhas e dizer, sou pobre, sou nua e sou nada. Ou seja, Senhor, faz florescer em mim as folhas que um dia caíram. Talvez esse reconhecimento trata-se de uma humildade, do despojar de todo orgulho, de toda vaidade, de toda independência, de toda autossegurança, autossuficiência, de todo o autismo, né? De toda altivez. Então, nesse momento, talvez algumas pessoas que perderam suas folhas passaram por problemas radicais, como perda de um parente, como um sofrimento, perda de um ente querido, perdeu um trabalho, ou seja, perdeu as folhas, perdeu as forças, perdeu. E muitos vêm para a igreja quando se perde, quando assim não tem mais força, quando não tem mais folhas. Então muitos vêm para a igreja quando está na estação do inverno, simbolicamente apresentando e falando para vocês. E depois tem a estação, né, do verão e da primavera. As estações do verão e da primavera, onde começa a aparecer as folhas, os primeiros rebentos, o canto dos pássaros, anunciando a chegada do outono, porque é no outono que a figueira, as árvores frutíferas começam a dar frutos. E quando o dono da vinha chega até o campo, chega até a vinha e encontra as suas árvores, as suas figueiras cheias de fruto, isso é saboroso ao paladar daquele que almeja e espera receber frutos de todo um ano de trabalho, de todo o tempo de trabalho. Agora, se a figueira não produz fruto, ela vai morrer. Ela precisa ser cortada, porque não quer, se recusa. Não podemos nos esquecer quando Jesus Cristo teve fome e ele chegou perto de uma figueira e não encontrou fruto. Ele colocou as mãos e procurou frutos e não encontrou. Ele só encontrou folhas. E há muitas pessoas que só têm folhas, que só têm aparência de bela, aparência de intelectual, aparência de sabedoria, de pessoas cultas, de inteligência, inclusive religiosos, amam ser
se apresentar a sua aparência, o seu terno, a sua gravata, os seus sapatos, as suas roupas, a sua saia, sua maquiagem, sua Bíblia, sua teologia, seus cursos, sua oratória. Eles amam ser vistos nas praças. Folhas, 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 mas quando colocamos as mãos não tem frutos. E por isso que eu falo, o dom deve ser acompanhado de frutos. Porque senão não adianta só folhas, folhas, folhas e mais folhas e não tem fundamento, não tem o Espírito Santo. Então a figueira, ela representa, nesse caso, o crente, né? O vinhateiro representa Jesus, representa um pastor, é representado por um líder, né? E há limite. Qual é o limite? Se não der fruto, será cortada. Presta atenção. Quando estamos anos na fé, sendo regados, ensinados, recebendo adubo, a palavra, né? Mas continuamos estéreis, o que acontece? Seremos cortados. Veja o que diz em João, né? Eu vou ler apenas o início, né? O versículo 8, João 15, do 1 ao 8, mas vou focar só no versículo 8. Nisto é glorificado o Pai, que deis muitos frutos. Ou seja, o ramo que não dá fruto é cortado, porque assim é necessário ser podado para frutificar mais ainda. Ou seja, o meu dever é podar, o meu dever é adubar, o meu dever é escavar, tirar as pedras, os pedregulhos, tirar os entulhos, observar o quê? As raízes da figueira. O que faz com que uma figueira não produza frutos não está na sua aparência, no seu tronco. Porque às vezes o tronco é robusto, na sua aparência tem muitas folhas e você é enganado. É enganado porque tem muito conhecimento da Bíblia, muita teologia, muitos estudos. Mas se não tiver fruto, como fazer? Como o vinhateiro deve observar isso? Primeiro, ele deve observar as raízes. O problema não está no tronco da figueira, o problema não está nas folhas da figueira, o problema está nas raízes, onde ninguém consegue ver. Por quê? As raízes estão debaixo da terra, o que está oculto. De repente, o adultério faz com que essa figueira não está produzindo frutos. A impureza, a malícia, impureza na mente, impureza nos olhos, impureza no falar, a malícia, duplo sentido. De repente, encontra-se uma raiz de amargura, de raiva, de ira, de ódio, de rancor, de ressentimentos. De repente, encontra uma raiz muito profunda, orgulho, religiosidade. Isso faz com que a figueira não produza frutos. E o dever de um vinhateiro é tratar. Aqui na Online World Church, eu como pastor Lucas começo a tratar as figueiras da igreja, começando pelo Step 1, que acaba sendo um filtro. Porque quem gosta de palavras de bajulações, de autoajuda, de coach, né? Palavras motivacionais, não é aqui que vai encontrar. É a palavra de Deus, ponto e final. Ou seja, o Step 1 acaba sendo um filtro para peneirar o falso profeta, a falsa profetisa, o satanista, peneirar o mal intencionado, a mal intencionada, aquele que não quer nada com nada, aquele que não quer nada com Deus, crente de banco morno que precisa acender o fogo, né? Acender a chama do Espírito. Aqui no Step 1 é confrontados. Aqui a gente coloca à prova pastores que se dizem ser pastores e não são pastores, apóstolos que se dizem ser apóstolos e não são apóstolos. É julgado também a falsa profecia e é avaliado o ministério profético de quem profetiza e estamos atentos a Jezabel, a falsa profetisa. Então, o dever de um vinhateiro é fazer com que essa figueira produza frutos. E existem 3 níveis de frutos. Bom, fruto pessoal, transformação interior. Quais são? Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, os frutos do Espírito.
uma transformação interior, uma transformação espiritual que vai transparecer no seu caráter. A paciência é um fruto do Espírito e você vai demonstrar isso na prática. O amor é um fruto do Espírito. Você também vai demonstrar isso na prática. A bondade, a longanimidade, a temperança. Quantos pastores, líderes, crentes destemperados têm dado um péssimo testemunho? Quer ver se a pessoa tem fruto? Observe a temperança, o equilíbrio de uma pessoa. Fruto relacional, que é edificação mútua e serviço na igreja. Esse fruto relacional, ele trata de uma unidade, ele trata no serviço, no aprender a servir. Quando eu prego sobre honra, nós líderes somos os primeiros a lavar os pés dos discípulos. E hoje no Brasil, a imagem sobre honra foi deturpada, principalmente por movimentos religiosos que surgiram lá no início do século, nos anos 2000, né? O G12, M12, governo dos 12, células, e ali houve uma manipulação, uma deturpação sobre a honra, onde líderes dominavam sobre pessoas, colocando um jugo pesado, sendo que nós, como líderes, devemos levar as pessoas para Cristo, não para nós, né? E ali esse jugo pesado trazia uma manipulação emocional, espiritual e uma carga sobrepeso sobre pessoas, líderes despreparados que eram ungidos assim de forma muito rápida para criar os seus 12, fazer os seus 12 e ter suas células, e assim crescia e cresceu no Brasil uma igreja doente, uma igreja mimada e uma igreja menina na fé, sem conhecimento da palavra de Deus. Mas a fato que era necessário formar os seus 12, avivamento para cima, igreja cheia e muito dinheiro nos cofres desses ladrões, impostores e sonegadores que assim dizem ser pastores e apóstolos, estão espalhados por todo o Brasil, começando de Manaus ao Rio Grande do Sul. Enfim, quem entendeu já vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas vamos voltar para a palavra aqui. Então, frutos missionários também. São 3 tipos de frutos. Frutos pessoal, o Espírito transforma, dádiva, característica de Deus, Gálatas, frutos de bondade, amor, frutos relacional, serviço, edificação mútua, serviço à igreja, né? E frutos missionários, ganhar almas, gerar discípulos para Jesus Cristo. Aleluia! Então, existem esses 3 níveis de fruto e o dever de um vinhateiro é conduzir a figueira a produzir frutos. E quando se encontra uma raiz que está com fungos, bactérias, quando se encontra uma raiz doente, eu como pastor e vinhateiro vou tratar. Vai doer, vai ter confronto. Não vai ser muito amável ser tratado. Principalmente o orgulho, o orgulhoso. Ele não sabe que ele é orgulhoso. Quando ele é tratado, o seu orgulho dói, fere. Mas é necessário, o ferro se aguça com ferro, o fogo com fogo. É necessário confronto dentro da igreja. É necessário também passar por esse processo, principalmente nos discipulados. Um discipulado verdadeiro, ele não passa a mão na cabeça. Eu não dou para você aquilo que você deseja ouvir, eu dou aquilo que você precisa ouvir, inclusive aqui no Step One. Então, Mateus capítulo 21, versículo 19, né, nós devemos entender que o florescimento sem fruto pode causar um perigo, e pode ser o quê? Uma fachada, né? Um florescimento que não dá fruto, depois floresce e depois cai todas as flores. E isso pode ser apenas uma fachada aparente. Mateus 21, 19 diz assim, Jesus, né, sobre a parábola que Jesus encontrou a figueira, a passagem, né? E Jesus amaldiçoou a figueira com folhas. Por quê? Porque ela não tem frutos. Olha isso. Então, nós não podemos olhar para uma aparência, né, uma aparência externa. Não podemos entender, julgar um homem se ele é de Deus, ou uma mulher se ela é de Deus por causa da aparência, porque prega bem. Esse é um homem de Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não. Se não tiver essência, se não tiver frutos, foge. Não seja precipitado em dizer este é santo, quando assim Deus não fala que é santo, né? Então assim, existem líderes, membros, ministros com muitas folhas e estão nas plataformas,
nas redes sociais, mas não tem frutos de arrependimento, não é discipulado, não tem vida no altar, não tem vida transformada. Folhas podem até te impressionar, ou melhor, folhas impressionam homens, mas frutos agradam a Deus. Uau! Né? Então assim, o vinhateiro cava, o vinhateiro traz o adubo, o vinhateiro tem um trabalho intenso, tem paciência, o vinhateiro traz correção, o vinhateiro investe, né? Eu vou investir na sua vida. O adubo pode ser a palavra, pode ser um cuidado, pode ser o amor, pode ser o confronto, né? O discipulado intenso, o ensino repetido, ou melhor, o ensino constante, né? Do amor, da palavra, de estar ali junto, de ensinar, conduzir, orientar, né? Muitos não querem esse adubo. Muitos querem palco. Muitos não querem ser podados. A poda é necessária, porque quem entende de agricultura, quem entende de plantio, sabe que a poda é necessária para que a árvore produza frutos, né? Para alguns que não estão produzindo frutos, ainda há tempo. Inclusive depois dessa mensagem tão simples e ao mesmo tempo tão dedicada a uma reflexão profunda. Porque se eu me dedico a uma reflexão, eu posso me aprofundar no que a parábola do vinhateiro quer dizer, no que esse ensino quer dizer. Um chamado urgente para a igreja, para nós, para que nós possamos frutificar. Aqui na Ouce, nós somos chamados não apenas para florescer, não apenas para florescer no dia a dia, para ser aparência no digital, mas para frutificar e fazer discípulos para Jesus Cristo. Frutificar, meus queridos, é gerar discípulos, vidas transformadas, caráter aprovado. Frutificar é gerar frutos que permanecem para ser visto e aprovado pelo dono da vinha. Amém? Então, devemos nos examinar, examinar. Nós devemos olhar para nós. Você tem aparência ou essência? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Flores ou frutos? Isso é muito bom, se autoavaliar. Cuidado com a imagem projetada que você projeta de ti mesmo. Deixa que Deus projete a sua imagem a seu respeito. Porque muitas das vezes nós se enganamos por causa da nossa própria concupiscência de fazer uma imagem projetada que nós adquirimos a respeito de nós mesmos. Mas se a gente não tem fruto, se nós não estamos produzindo fruto, o nosso dever é procurar uma vinha que tem adubo, que tem água, que tem vinhateiro, que tem cuidado, que tem poda, que tem transformação, que tem confronto. Porque essas palavras contemporâneas, só vitória, só vitória, só vitória, é totalmente errado. E pessoas que vão atrás apenas da vitória estão totalmente longe da Bíblia. Essas palavras de autoajuda, motivacionais, que não confronta, que diz que você pode fazer tudo o que quer, basta aceitar Jesus, totalmente antibíblico, totalmente fora dos ensinos de Jesus Cristo. Porque aquele que não carregar a sua cruz e segui-lo, não é digno dele. E existe um fardo para nós, ele não tirou todo o fardo que ele nos deixa é leve, é bíblico. Outra coisa, Paulo ensina que todos os dias nós devemos esmurrar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso eu. Nós devemos entender que devemos viver todos os dias em renúncia constante. Morrer para o nosso próprio eu, nossas vontades. Aquele que peca, aquele que vive da prática do pecado, tem a separação, não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é tão santo, tão santo, tão santo, que só habita em templos puros e não em templos imundos, depravados, que promovem, por exemplo, a afronta ao Senhor por causa da pornografia, por causa do adultério, da fornicação, da mentira, da fofoca, da ira, da mágoa,
Devemos nos libertar de tudo isso e deixar com que o Espírito Santo esteja em nós e ele se agrada, está em uma casa favorita que ele deseja e quer habitar. Só que essa casa deve fazer por merecer. O templo deve ser cuidado e nós devemos se separar do pecado. Amém? Então, eu entendo que Deus, ele não se impressiona com folhas, ele busca frutos. Anote isso. Deus não se impressiona com folhas, ele busca em ti e em mim frutos, né? E o que não frutifica ocupa um espaço inutilmente, conforme a parábola do vinhateiro. Ser plantado, meus queridos, na igreja não é o fim, é o começo da frutificação. O céu se move por frutos, não por seguidores. Quer mais? Nós somos chamados para dar frutos. E sem fruto é ilusão. Fé sem obra é morta. O adubo pode feder. O esterco pode feder, mas é ele que faz crescer. Outras palavras, em confrontos, em ensinamentos, não podemos gostar, mas são palavras de confronto, são palavras direta e reta que faz o homem ser transformado. Hoje, a igreja brasileira tem vivido uma infantilidade espiritual. Tudo pode, tudo é aceito, qualquer tipo de pregação, Deus está, o céu desceu, não prova os espíritos, qualquer tipo de profecia, o povo diz amém para tudo, todo mundo é homem de Deus, mulher de Deus, é um profeta ali que fala, outro que revela o CPF, outro que está curando, vamos atrás daquele que fala, aquele que revela o CPF, aquele que está curando, tem uma palavra boa, aquela igreja está crescendo, aquela igreja tudo é permitido, aquela igreja, se você está no pecado, mas se você vai para a igreja você está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, aquela igreja permitido isso, aquela igreja permitido aquilo, o escárnio, ou sem contar, né? As propagandas, aquilo que se promove dentro das igrejas. Não estou dizendo sobre as conferências, congressos, mas já vou a fundo sobre os cursos que se vendem, sobre a palavra de Deus que é comercializada, a palavra de Deus que de uma certa forma ela é manipulada para fins próprios, um evangelho da conveniência. Um evangelho da conveniência. Eu vou pregar aquilo que me queira pregar, aquilo que é necessário pregar e aquilo que o povo quer ouvir. Quantos Arãos? Arão, irmão de Moisés, Arão. Quantos deles estão espalhados pelo Brasil? Quantos deles chega em Arão e fala assim, Arão, faz um Deus para que nós possamos adorar. E Arão, ele faz o quê? Dá o seu ouro, dá a sua prata, as joias que você recebeu quando saiu da terra do Egito, e eu vou fundir para você um bezerro de ouro. Ou seja, quantos falsos profetas, falsos líderes têm dado aquilo que o povo deseja? Basta você dar o seu dízimo, a sua oferta, o ouro para esses ladrões. E assim ele dá aquilo que você deseja. E muitos estão aí hoje, enchendo os estádios, estão na Netflix, estão na SBT, né? Bom Dia Esperança, sei lá qual é o nome do programa, e trazendo palavras de papinha para infantis na fé. E ali, uau, que mensagem! Mensagem motivacional que não muda, não transforma ninguém. O que transforma a pessoa é a palavra de Deus, é a verdade do Evangelho que confronta o preguiçoso, que confronta o fofoqueiro, que confronta a fofoqueira, que confronta o impuro, que confronta o adúltero. Se você adultera, tu vai para o inferno se não houver arrependimento. Se você fornica, você vai para o inferno se não houver arrependimento. Se você comete a prática da homossexualidade, você vai para o inferno se não tiver arrependimento. Se você está mentindo, você se torna filho do diabo, porque o diabo se fez pai da mentira. O religioso que coloca a religiosidade acima de Deus, a religiosidade é pior do que a imoralidade sexual. O imoral sexual ele é nojento, ele é asqueroso, e o religioso se torna pior do que ele. E quantos religiosos vão para o inferno por causa da sua religiosidade? E isso não tem se pregado na igreja. Por
Por quê? Medo de perder seguidores. Por quê? Medo do confronto. Por quê? Medo de falar a verdade. Por uma geração hipócrita, mimada que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente em 2025, onde tem uma geração onde surge igreja para tudo que é lado, onde é permitido tudo, escândalo atrás de escândalo, falsos pastores, falsos ministros, homens que não são homens, que estão no altar dizendo que são homens e dizendo que são pastores, uma vergonha, uma lástima e uma profanação da igreja. E ali, o que nós vemos? Ladrões e mais ladrões e mais ladrões, e um povo ali ignorante, não quer estudar, não quer ver, não quer deixar o Espírito Santo. A verdade é dita e ela não precisa de filtros. Quando é verdade, não precisa de filtros. Então, meus queridos, voltemos às práticas do primeiro amor. Voltemos à essência. E para que nós possamos falar com autoridade, devemos ter frutos. Frutos revelam quem de fato a figueira é. Então, eu e você, nós somos chamados todos os dias para mortificar a nossa carne, não fazendo a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Eu e você somos chamados a produzir frutos. Nós temos um chamado a frutificar. A pergunta é: como está você, figueira? Você tem produzido fruto? Você é uma pessoa paciente? Você já liberou perdão da mágoa? Você é orgulhoso? Orgulhosa? Você tem ira? Explode com facilidade? Se você não tem produzido fruto e deseja produzir frutos e dizer: eu quero ter experiências lindas com o Senhor, eu quero ter a minha própria experiência, o meu próprio particular, desejo produzir fruto, então deixa ser discipulado. E se você não tem igreja, e se a sua igreja ninguém te discipula, se o aquário que você está é sujo, saia dele e deixa ser discipulado. Aqui na Online World Church, nós estamos de braços abertos para te receber e te ensinar a frutificar. Essa é a mensagem de hoje do Step One, e daqui a semana que vem eu estarei com aqueles que assistiram esse culto, no particular aqueles que fizeram seus cadastros, a falar desse tema, a debater sobre esse tema e a explicar mais profundamente sobre esse tema. Um abraço para todos vocês e até a próxima.